O Ministério Público do Amazonas está há mais de um ano esperando uma autorização da Justiça para investigar criminalmente o prefeito de Manaus, Davi Almeida, por suspeita de corrupção passiva, peculato e fraude em licitação. Entre os casos estão as 2 viagens ao Caribe feitas pelo prefeito e a esposa, com empresários que têm contrato com a prefeitura. A promotoria quer abrir uma investigação criminal contra o prefeito de Manaus, Davi Almeida do Avante, por suspeita de corrupção passiva, peculato e fraude em licitação. Como o político tem foro privilegiado, é necessário a nomeação de um desembargador para acompanhar as investigações. Como o judiciário não se manifestou, as investigações não começaram. A espera pela resposta já dura 13 meses. Na reportagem do jornal O Globo, publicada no domingo, consta que entre os casos que o MP quer investigar estão as 2 viagens ao Caribe feitas pelo prefeito e a esposa Isabelle Fontinelli, no carnaval desse ano e de 2024. A suspeita é que os gastos do político foram pagos por empresários que têm contratos milionários com a prefeitura. Em outro caso, o MP quer apurar a relação de parentes do prefeito com empresas contratadas pela prefeitura. Pelo menos entre novembro de 2023 a abril de 2024, a Rio Piorini, vencedora de licitações da prefeitura, firmou contrato de prestação de assessoria empresarial e outros serviços com Lidiane Oliveira Fontinelli, sogra de Davi Almeida. Os pagamentos mensais de cerca de R$20 mil foram feitos à microempresa Lof Fênix, de propriedade de Lidiane. A reportagem apurou que desde setembro do ano passado, o pedido de investigação passou por 5 desembargadores. 2 dos magistrados sorteados se declararam suspeitos por motivo de foro íntimo. Um deles, Ernesto Anselmo Queiroz Xícharo, se declarou suspeito em outubro de 2024, mas só encaminhou o processo para redistribuição 7 meses depois, período em que o caso permaneceu paralisado. Hoje, o caso está com a desembargadora Vânia Marques Marinho. Enquanto o tribunal não decide se autoriza ou não a apuração, o Ministério Público não pode recorrer a instâncias superiores, como o STJ, para dar início às investigações. Em agosto deste ano, o Ministério Público pediu à Justiça que a investigação fosse desmembrada em outras 7 investigações independentes. O pedido foi aceito pela desembargadora Vânia Marinho, que conduz o caso atualmente. Agora, a magistrada vai decidir se os procedimentos investigatórios serão instaurados ou não. A reportagem também citou outros casos que estão tramitando em ritmo lento ou até parados na Justiça. No Superior Tribunal de Justiça, desde 2021, está o processo em que o governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, é réu por suspeita de comprar respiradores superfaturados e inadequados para atender pacientes graves da Covid-19. O caso aguarda a sentença. Em abril desse ano, o ex-secretário de Segurança, Louismar Bonates, se tornou réu na Justiça Federal por ter autorizado uma operação que resultou em 8 mortes, torturas e outros abusos contra indígenas e ribeirinhos, em Nova Olinda do Norte, às margens do rio Abacaxis. O processo está suspenso até a Justiça definir se o ex-secretário tem direito ao foro privilegiado. Isso mostra uma certa fragilidade. Para mudar isso, a gente precisa de uma reforma tanto eleitoral como jurídica. A eleitoral seria para que forçasse os políticos e os gestores eleitos que tenham a necessidade de prestar contas para a população dos seus atos, do que fazem, principalmente atos que eles acham que são republicanos e não são. Uma reforma também necessária seria no judiciário. A população não aceita que um juiz receba um processo e após 7 meses sem fazer nada, diga que não é competente para julgar aquele caso. E isso é impossível as pessoas acreditarem. A Prefeitura de Manaus informou que todas as viagens pessoais do prefeito Davi Almeida são custeadas com recursos próprios e em conformidade com a lei.
e que o mesmo se aplica a contratações profissionais. Disse ainda que todos os documentos e comprovantes relacionados às investigações mencionadas já foram encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e permanecem à disposição dos órgãos de controle e demais autoridades. Sobre a demora do julgamento dos pedidos de investigação do prefeito, o Tribunal de Justiça do Amazonas informou que o processo mencionado está em trâmite regular. O governo do Amazonas disse por meio de nota que, abre aspas, não entende qual o interesse jornalístico da matéria em questão, uma vez que não há nenhum fato novo relacionado ao assunto, fecha aspas. A reportagem de O Globo apurou que o processo relacional do governador Wilson Lima está no gabinete do ministro Francisco Falcão, do STJ, à espera de sentença.